Como dizem, com parceiros assim, nem precisamos de inimigos. Donald Trump volta a intensificar sua guerra comercial. Mas se você pensou que ela é direcionada à Rússia, à China ou a outros adversários dos Estados Unidos da América, infelizmente, está enganado. Em vez de impor sanções adicionais contra a Rússia, em vez de impor qualquer tarifa contra a Rússia, Donald Trump hoje ameaçou impor 50% de tarifas sobre praticamente todos os produtos da União Europeia, citando a falta de progresso nas atuais negociações comerciais com os europeus. E declarou que os europeus supostamente estão roubando os Estados Unidos da América, não aceitam nenhum acordo, por isso é preciso impor 50% de tarifas absolutamente sobre tudo. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 23 de maio. Vamos analisar juntos o que está por trás das declarações de Donald Trump. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva um comentário, para que os algoritmos do YouTube promovam este episódio e ele alcance o maior público possível. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje Donald Trump escreveu o seguinte em sua rede social. Ou seja, eles têm fortes barreiras comerciais europeias, imposto sobre o valor acrescentado, multas corporativas ridículas, barreiras comerciais não confiáveis, manipulações financeiras, ações judiciais injustas e infundadas contra empresas americanas e muitas outras coisas levaram a um déficit comercial dos Estados Unidos da América de mais de 250 milhões de dólares por ano, o que é um número absolutamente inaceitável. Nossas negociações com eles não levam a nada. Por isso, recomendo impor uma tarifa direta de 50% à União Europeia, a partir de 1º de junho de 2025. Bem, e aqui está hoje. Olaf Gil, é isso. O representante da Comissão Europeia, por enquanto, recusou-se a comentar, afirmando que está aguardando uma conversa telefônica entre os Estados Unidos e a União Europeia, em particular entre Marachev e Šefčovič. Este é o comissário europeu de comércio e o representante comercial dos Estados Unidos da América, Jamieson Greer. Gil não especificou a data da conversa telefônica, mas há informações de que americanos e europeus vão se falar hoje por telefone para tentar suspender essa guerra comercial ou chegar a um acordo. Logo após a publicação desse post por Trump, o ministro das Finanças, Scott Bessent, declarou em entrevista que, abre aspas, as propostas da União Europeia não eram da mesma qualidade que as propostas de nossos outros importantes parceiros comerciais. A União Europeia não cedeu, então é preciso impor tarifas de 50% contra ela. Como declarou Scott Bessent, não pretendo negociar pela televisão, mas espero que isso acenda o fogo nos corações da União Europeia. A União Europeia tem um problema com ações coletivas. Bem, e essa tarifa de 50% que Trump pretende impor contra a União Europeia é mais do que o dobro da tarifa inicial, que Trump chamou de tarifa recíproca de 20%. Que esteve em vigor por pouco tempo em abril, antes que Trump suspendesse rapidamente essas tarifas para realizar novas negociações. A pausa deveria terminar em 9 de julho, ou pelo menos deveria, e após a pausa foi anunciado apenas um acordo comercial com o Reino Unido. Scott Bessent se recusou a informar qual país pode ser o próximo a fechar um acordo com os Estados Unidos da América. Mas é sobre isso que eu estava falando, que 90 dias não seriam suficientes para Trump fechar uma grande quantidade de acordos. Essa ideia está fadada ao fracasso, e podemos ver isso acontecendo neste exato momento. No entanto, Scott Bessent disse que as negociações avançaram bastante. Índia e muitos países asiáticos apresentaram acordos muito bons, embora uma semana atrás Trump tenha dito que a Índia não oferece nada de útil. Conforme declarado por Bessent, entre os 18 parceiros comerciais importantes, com exceção da União Europeia, a maioria negocia de maneira bastante consciente. Bem, e como Trump destacou em sua postagem ele está especialmente preocupado com as barreiras comerciais pouco confiáveis, como ele as chamou repetidamente, assim como com países ou blocos comerciais que têm déficit comercial com os Estados Unidos da América. Isso acontece quando os Estados Unidos da América compram mais de outro parceiro comercial do que esse país compra dos Estados Unidos da América. Aliás, este é provavelmente o primeiro caso em que Donald Trump errou um pouco nos zeros ao citar o valor do déficit comercial. E pela primeira vez foi para o lado da diminuição. Segundo o Ministério do Comércio dos Estados Unidos da América, no ano passado o déficit comercial dos Estados Unidos da América com a União Europeia foi de 236 bilhões de dólares. Não são milhões. Por isso, aqui Trump errou um pouco.
No que diz respeito às chamadas barreiras comerciais não monetárias, Trump criticou a União Europeia pela existência do imposto sobre valor agregado, o imposto sobre o valor acrescentado e, além disso, o imposto sobre serviços digitais, as chamadas ações. O imposto sobre o valor acrescentado é um imposto sobre o consumo, calculado de forma que os consumidores pagam todos os impostos aplicados na criação do produto final, inclusive aqueles não comprados diretamente. No entanto, quando a União Europeia exporta mercadorias para os Estados Unidos da América, por exemplo, o imposto sobre o valor acrescentado é reembolsado. Por outro lado, quando os Estados Unidos da América exportam mercadorias para a União Europeia, esse mesmo imposto sobre o valor acrescentado é cobrado sobre esses produtos. No que diz respeito ao imposto sobre serviços digitais, ele incide sobre a receita bruta que as empresas online recebem pela prestação de serviços aos usuários. O país C pode tributar toda a receita arrecadada por grandes empresas que operam na internet, mesmo que o negócio seja totalmente deficitário. E isso pode incluir o que elas arrecadam com a venda de dados, publicidade, pagamentos que recebem por assinaturas, softwares e assim por diante. Isso significa que todos os serviços online pagos pelos usuários são tributados por esse imposto sobre serviços digitais. E de acordo com um relatório publicado no ano passado pelo Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos da América e empresas americanas, especialmente grandes gigantes da tecnologia como Meta, Apple, Google, Amazon, sofrem de forma desproporcionalmente forte com esses impostos. Ou seja, a Europa cobra um imposto alto deles por fornecerem seus serviços online no território da União Europeia. E esses comentários de Donald Trump vieram após mais uma postagem sobre comércio no site, na qual havia uma ameaça de impor uma tarifa de 25% para a empresa. Se essa empresa não fabricar iPhones nos Estados Unidos, ou seja, se os iPhones continuarem sendo produzidos na China, então Donald Trump diz que, nesse caso, vamos impor uma tarifa de 25% no território dos Estados Unidos da América. Ou seja, ele já está atingindo as próprias empresas americanas. E mais cedo nesta semana, Donald Trump se encontrou com o diretor executivo Tim Cook, bem como durante sua viagem ao Oriente Médio uma semana antes. Ele já se encontrou 2 vezes com Tim Cook, aparentemente sem chegar a um acordo. Bessent, o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, disse que também conversou com Tim Cook e que as discussões foram boas. Por isso não está claro o que exatamente motivou Trump a intensificar essa guerra comercial já contra essa empresa. Tim Cook declarou anteriormente que transferiria a produção dos iPhones para os Estados Unidos da América da China para a Índia, a fim de pagar uma tarifa mais baixa. No entanto, Trump declarou na semana passada e na sexta-feira que está desapontado pelo fato de não produzir iPhones nos Estados Unidos da América. Embora o próprio Tim Cook já tenha explicado que se produzirmos iPhones na América, eles ficarão pelo menos 300 a 500 dólares mais caros, porque é muito caro produzir iPhones no território dos Estados Unidos da América. É por isso que transferiram a produção para a China, pois lá é mais barato fazer tudo isso. Mas isso não interessa muito ao Trump. Ele diz, não, tragam toda a produção para a América, senão vamos impor uma tarifa de 25%. Novamente, enfatizo, essas tarifas vão recair sobre quem? Sobre os consumidores, porque ele mesmo não vai pagar essas tarifas. Mas chegou ao ponto de que até mesmo nos Estados Unidos da América começaram a aumentar os preços dos produtos importados. Porque é preciso pagar a tarifa, e ele não pretende pagar por isso. Ele simplesmente pega e aumenta os preços, dizem os consumidores. Consumidores, vocês mesmos paguem essas tarifas do Donald Trump. Donald Trump se ofendeu e disse que os americanos já enriqueceram outros países por anos, então eles podem pagar as tarifas sozinhos. Por isso é só o começo dessa história e isso ainda vai afetar muito os americanos. Acho que haverá muitos processos judiciais por causa disso. E esse é só um dos casos que veio à tona. Mas é isso. Eu não acredito na história que vai transferir a produção para o território americano ou simplesmente vai pagar esses 25% de tarifa sobre os mesmos produtos e, na verdade, sobre toda a produção. Simplesmente isso vai recair sobre os ombros dos consumidores. Simplesmente os produtos vão ficar mais caros, só isso. Essa é toda a política do Donald Trump, que supostamente se preocupa com os consumidores comuns. Por isso, aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.